Bom dia a todos. Queria agradecer pelo convite, agradecer a Bianca e a Tati também. A ideia aqui, achei interessante, a gente falou muito, o Paulo falou bastante de jornalistas, jornalismo, a responsabilidade do jornalista. Eu sou um ex-jornalista, como já foi mencionado, fui editor da Folha de São Paulo, da Exame, da falecida e saudosa Gazeta Mercantil, que fazia um jornalismo de primeiríssima linha. Enfim, eu acho que o que eu vou falar aqui é bastante complementar ao que o Paulo falou, e eu acho que a gente vai ter a oportunidade de trocar boas ideias aqui na sequência durante o debate. Porque o meu foco é justamente gerenciamento de crise no tocante à informação, gestão da informação. Então, só me apresentar, me contextualizar rapidamente. Eu sou presidente da Imagem Corporativa, uma agência de PR, escritório de São Paulo, Rio e Brasília. Temos conexões com várias organizações internacionais, o que nos permite acesso a informações relevantes em 60 mercados, onde essa rede está presente. A gente participa de vários eventos internacionais, organizações, enfim, mas não vou cansar vocês aqui, vou evitar essa cena, não quero ficar falando de mim ou da empresa. Indo direto ao ponto, se o tema é crise, gestão da informação, eu acho que, antes de mais nada, a gente tem que pensar nos nossos conteúdos, em como a gente cria conteúdo. Não adianta nada a gente falar assim, bom, como é que eu vou fazer a gestão dessa informação, a gestão dessa situação sensível, como é que eu respondo a públicos que estão me questionando, se eu não pensei nisso antes. Se eu não pensei nisso antes, já começou errado, né? Porque aí eu já vou estar já estarei apagando o incêndio. Eu não terei prevenido o incêndio, que é o que a gente deve fazer preferencialmente. E será que eu levei em consideração o contexto da comunicação que eu estou fazendo, da informação que eu estou disponibilizando? Por que eu digo isso? Eu comecei no jornalismo, desculpe, nos anos 80 ainda, né, quando a internet era uma palavra que nem existia, né? Então, evidentemente, quando a gente fala de comunicação, de informação, a gente tem que sempre considerar o contexto que a gente está vivendo, o mundo que a gente está vivendo. Porque a informação e a comunicação nada mais do que refletem a realidade que a gente vive. E a realidade que a gente vive hoje é essa, de alta tecnologia, de delivery por drones, companhias como Airbnb e Uber. 5 anos atrás ninguém conhecia, elas foram recém-criadas e hoje são parte da nossa realidade, assim como o Waze, ninguém anda sem o Waze em São Paulo. Esse é um fenômeno absolutamente novo. Estamos falando aqui em plataformas que levam em conta informação. Você não consegue acessar o Uber ou o Airbnb se você não tiver uma plataforma de comunicação, de informação. Ou seja, novas tecnologias permitem uma variedade jamais imaginada de troca de informações. Carros que andam sozinhos, enfim, impressora 3D que fazem comida, é isso mesmo. Essa é uma impressora 3D chamada Foodini. E ela produz comida, ok? Então, você pode ter uma impressora 3D em casa para fazer comida. Então, isso já é uma realidade. Não estamos falando em teoria, não estamos falando no futuro, estamos falando no presente. E no presente, o que a gente mais discute é a internet das coisas, né? Que, às vezes, a gente tenta tangibilizar. Afinal, o que é essa tal de internet das coisas? Como assim? Mas não precisa tangibilizar, não precisa pegar na mão. Ela já existe, a gente entende o conceito, isso é o mais importante. E, do ponto de vista de comunicação, é importante a gente lembrar, isso é fundamental, os muros caíram. O que quer dizer isso? A gente tinha, no ambiente da comunicação, diferentes compartimentos. Eu era jornalista durante uma época. Então, aqui tem o grupo do jornalismo. Do outro lado, tem a atividade do marketing, que é uma coisa totalmente diferente. Do outro lado, tem o pessoal que faz relações públicas,
institucionais. Então, esses muros, hoje, na verdade, caíram. Então, é bobagem a gente pensar em comunicação como coisas estanques, porque elas não são mais estanques. E a comunicação ela é cada vez mais digital. A gente goste ou não, né? Essa é uma realidade. Mas eu gosto tanto de pegar o Estadão, né, no domingo. Tal. Legal, bacana, também gosto. Mas, cada vez menos as pessoas leem o Estadão no domingo, né, em papel, aquela coisa toda. Então, essas novas gerações, quem tem filho adolescente aqui sabe do que eu estou falando. Não existe mais o papel para essa geração. Para dar uma ideia, para dar um contexto, no ano passado, 1.400 jornalistas perderam emprego no Brasil. A gente pode falar, até que não é tanto, é muita gente. Né? Você falar em 1.400 pessoas na indústria automobilística, talvez não seja tanto, mas 1.400 jornalistas é gente para chuchu. Isso foi o ano passado. E esse ano já algumas centenas adicionais de empregos foram ceifados. O que a gente quer dizer com isso? Que cada vez mais as publicações, de uma maneira geral, elas têm menos gente, né? Muitas vezes menos pessoas experientes. Na verdade, o que aconteceu no jornalismo, isso é um fenômeno mundial, não é só no Brasil. Todo santo ano, o New York Times faz uma redução de pessoal. E o New York Times é o New York Times, está certo? Mas, enfim, então é um fenômeno que também proporcionado pela tecnologia. Né? Eu tenho jornalistas que ficam pilotando, né, uma série de informações pela internet o tempo todo, são capazes de fazer 3, 4, 5, 6 textos por dia. Então, eu preciso de menos jornalistas, porque um faz o trabalho de 3 ou 4 ou 5. Não estou aqui entrando no mérito, discutindo se é bom, se é mau, se é justo, se é injusto. É um fato. Dito isso, se a gente tem cada vez menos jornalistas e uma demanda por informação crescente, que é uma informação cada vez mais, a demanda crescente do ponto de vista digital, cada vez menos as pessoas leem jornal e revista, mas cada vez mais elas buscam informação nas diferentes plataformas digitais. Se tem menos gente e gente menos experiente produzindo informação, significa que o risco das nossas empresas, das nossas entidades de classe, ou divulgar informação, esse risco aumentou muito. Porque você tem cada vez menos pessoas experientes nas redações de jornais, de revistas, e mesmo nos walls da vida. Você tem gente, hoje, muito mais jovem do que você tinha há poucos anos, e gente, portanto, menos experiente. Pode ser gente honesta, correta, jornalistas que querem acertar, mas que não têm a mesma quilometragem do que toda uma geração de jornalistas que foi sendo suprimida, ceifada das redações, porque ganhavam salários mais altos. Então, hoje, se você pegar a idade média nas redações, o Paulo mencionou um pouco essa realidade, você tem cada vez menos jornalistas e cada vez mais jornalistas mais jovens, portanto, menos experientes, portanto, menos especializados. Né? Quantos jornalistas a gente pode contar no Brasil especializados em saúde, mas aqueles com quem você pode ter um debate cara a cara de primeiríssimo nível? Dá para contar nos dedos. Né? E por aí vai. Bom, dito isso, menos jornalistas, portanto, enquanto isso, Jojo, o Paulo aqui falou na Kéfera, né? Que agora é até uma atriz de cinema e tal, uma artista completa, né? Brilhante, conteúdos incríveis que mudam o significado das nossas vidas, né? Mas, enfim, a Jojo, ela tem 1 milhão de seguidores no seu canal no YouTube. O número de seguidores que ela tem é o dobro do número de exemplares diários conjuntos da Folha de São Paulo, do Globo e do Estado de São Paulo, que são os 3 mais influentes diários brasileiros. Então, você pode falar, não é possível. É possível. Não só é possível, como é uma realidade. Não vamos entrar aqui no mérito. Quem são os leitores do Estadão, da Folha e do Globo e quem são os seguidores da Jojo. Mas não importa. São informações que estão sendo consumidas em diferentes plataformas por diferentes públicos. Mas ninguém vai dizer que a Jojo não é uma influenciadora, não é uma formadora da opinião pública. Essa aqui é a lista das 10 fanpages mais frequentadas do Brasil. Ao todo, somadas, Coca-Cola, Guaraná Antártica, Garoto, Skol, Hotel Urbano, Netshoes, Boticário, OLX, Cacau Show e Itaú.
Ao todo, são 115 milhões de pessoas. Isso é mais da metade da população brasileira. É absolutamente impressionante. Mais impressionante ainda, Porta dos Fundos com 12 milhões de seguidores no seu canal no YouTube. Aí você fala, não é possível. Não só é possível, como é uma realidade. E o Porta dos Fundos, né, faz jornalismo? Não, claro que não. Faz humor? Também. Faz crítica social? Inclusive. São formadores de opinião. Então, quando eu falo que essas barreiras acabaram, os formadores de opinião hoje estão em todos os lugares, a qualquer momento. Né? Se você viu um acidente acontecer, você fotografou, você postou, e aquilo viralizou, naquele dia, você foi um grande influenciador da opinião pública. Então, hoje, nós temos, na verdade, 2 bilhões de influenciadores no mundo, 2 bilhões de pessoas conectadas na internet. Esse é um número que diz respeito ao mercado americano. Então, como existe uma clara evolução de pessoas online no mercado americano e no mundo inteiro. Eu estou dando aqui o exemplo do mercado americano, que ele é sempre muito mais expressivo. Um número aqui interessante mostra o seguinte, que na América Latina, o consumo de internet, ele é maior do que a média mundial. Enquanto a média mundial é de 76, aqui a gente tem na América Latina 82% de pessoas que, de alguma forma, têm um uso de internet. Alguns números de Brasil, especificamente, são bastante interessantes. Segundo o Hospital das Clínicas, existem 8 milhões de viciados em internet no Brasil. Né? E o brasileiro passa, em média, 6 horas conectado por dia. Ou seja, 1/4 do seu tempo ele está conectado. E praticamente metade dos brasileiros acessa a internet. E esse é mais ou menos esse é o mapa sobre acesso às diferentes plataformas adotadas pelos brasileiros. Agora, voltando ao início, né, a gestão de informação, etc. Nós precisamos cada vez mais saber contar a nossa história. Por que eu digo isso? Existe uma oportunidade infinda para as pessoas, empresas, organizações, para se manifestar. Se a gente souber se manifestar, se a gente souber contar bem a nossa história, não vai faltar quem nos escute. Né? Agora, a concorrência é grande. A gente tem muita gente querendo aparecer nas redes sociais ou na imprensa tradicional, querendo fortalecer sua imagem, sua reputação. Agora, por que eu vou prestar atenção na mensagem de uma empresa e não em outra? Porque se eu for escolher acessar mais um site do que outro de uma empresa, de uma instituição, ou acompanhar mais um setor, é porque esse setor, essa organização, essa empresa se comunicam melhor, me dão mais informação, mais qualidade no que eu vou acessar. Isso é fundamental. Então, a briga pelo espaço, pelos corações e mentes das pessoas é cada vez maior. Então, cada um de vocês aqui, dentro das suas organizações, cada um de nós precisa fazer melhor o tempo todo. Ou seja, eu preciso produzir informação boa. A informação boa, real, transparente, efetiva, ela nos leva ao tema da palestra, que é gerenciar crises. Né? Quanto melhor a gente for na nossa comunicação, mais claro, mais transparente, menor o risco de crise a gente vai ter. Por quê? Porque mesmo se a gente fizer alguma coisa errada, ou tiver um problema na nossa empresa, mas nós formos considerados corretos, transparentes, honestos, disponíveis, isso joga a nosso favor. Mesmo durante uma crise, a nossa credibilidade ela vai ficar mais intacta. Então, informação, essa é uma mensagem importante que eu queria deixar, a gestão da informação é fundamental. A informação e a comunicação, cada vez mais, elas estão no core, na essência do negócio de qualquer organização. E eu vou dar aqui alguns exemplos específicos. Sempre há riscos
quando a gente faz comunicação. Mas hoje, nenhuma entidade, nenhum setor, nenhuma empresa pode se esconder. É impossível, né? Eu mencionei antes que comecei no jornalismo nos anos 80. Quando uma empresa não falava nos anos 80, não queria me dar uma entrevista, era difícil fazer uma matéria sobre essa empresa. Hoje, se a empresa não fala, eu simplesmente dou um Google, né? E aparecem zilhões de informações sobre essa organização. Então, não precisa, a empresa não quer falar? Tudo bem, não fala. Eu vou buscar outras fontes. Não falta analista de mercado, não falta consultor, não falta informação no Google para fazer uma belíssima matéria sobre a sua empresa, sem que a sua empresa abra a boca. Azar o seu. Então, já que a gente não tem mais essa opção existiu no passado, hoje não existe mais. Se eu não falar, né, como já foi dito aqui pelo Paulo, outro ocupa o espaço. Então, é melhor que eu fale de mim do que outros falem de mim. Tá certo? Agora, para fazer isso, para adotar essa postura, eu não posso fazer isso 2 vezes por ano. 2 vezes por ano, eu abro a porta da minha empresa e dou uma entrevista, ou faço um anúncio institucional. Não, isso tem que ser um hábito, né? Ou você bota dentro da sua estratégia, ou não vai dar certo. Porque, de novo, a competição é grande. Todo mundo precisa reforçar a sua imagem, a sua reputação, e a comunicação, a informação são parte fundamental desse processo. Vocês devem se lembrar, 4 anos atrás, enfim, quando esse episódio do Todinho surgiu. Não vou entrar no mérito aqui, gente, só estou aqui reportando casos reais que a gente deve se lembrar e de como isso impacta e, às vezes, vai gerando até boatos, né, informações inverídicas, as pessoas vão comentando. E tudo isso para dizer que qualquer empresa, a melhor empresa do mundo, qualquer entidade, o Vaticano pode estar em risco, pode ter a sua imagem em risco em algum momento. Então, aqui não é nenhum demérito para nenhuma empresa, nenhum produto que eu estou mencionando, mas só para dizer que acontece com todo mundo. Todo mundo pode sofrer algum tipo de problema, sim, de imagem. Falei do Todinho, a Des, acho que todos vão se lembrar também do episódio. Mas esse episódio eu gosto muito. Aconteceu na Índia há alguns meses. Houve uma denúncia de que esse noodles aqui da Maggi, na Índia, ele estaria contaminado por chumbo. A empresa Nestlé se manifestou dizendo, não, isso não é verdade. Se posicionou rapidamente, ela estava preparada para momentos sensíveis, ela se colocou. Bom, as denúncias continuaram ocorrendo, etc. Aquela informação foi se propagando e a Nestlé falou, não, melhor eu tirar esse produto do mercado, apesar de eu reafirmar a minha postura com qualidade, etc., ela tirou do mercado todos os noodles do mercado da Índia, a um custo de $50 milhões, mas ela preferiu fazer isso para manter a sua imagem e sua reputação. Bom, passadas algumas semanas, ficou comprovado que o produto estava plenamente dentro dos limites de qualidade exigidos pelas autoridades. Ou seja, não passou de desinformação, um boato que ganhou relevância, e apesar da empresa estar certa, vejam que a postura dela foi, não, ok, eu tiro do mercado para mostrar o meu comprometimento, a minha seriedade, eu vou perder esse dinheiro, mas eu vou proteger a minha reputação, né? E quando veio a notícia de que ela estava certa, nem precisa dizer que a imagem dela foi ainda mais reforçada. Então, vejo que, às vezes, são decisões difíceis, é uma escolha de Sofia, né, dentro das organizações. Eu estou certo, meu produto está correto, mesmo assim, para evitar um problema maior, eu retiro do mercado. Então, vejo que isso também você não faz, dificilmente você consegue tomar uma iniciativa como essa, se você não pensou nos riscos antes, né? É como um seguro de vida. Todo mundo aqui tem carro, tem seguro de carro. Seguro de casa, seguro de vida. A gente torce para nunca ter que usar, né? Mas a gente tem, porque é uma precaução desejável. Da mesma maneira, nas empresas, instituições, organizações, a gente deve pensar muito com esta ótica. Ou seja, temos que fazer uma comunicação? Temos que fazer comunicação. Agora, ela tem que ser cada vez melhor, porque a competição é grande? É. Agora, e se alguma coisa der errado? O que eu faço? Porque as coisas não dão certo a vida inteira, né? Todo o tempo
em todas as nossas organizações. Então, aqui eu acho que é um caso, estou aqui citando casos de grandes empresas, evidentemente, algumas da área de alimentos, vou falar de outras que não são de alimentos, mas como é importante a gente pensar na comunicação de uma maneira positiva, convincente, mas sempre pensando, e o que pode dar errado? E como é que eu vou comunicar? O que eu vou comunicar? Como eu vou comunicar? Com que velocidade eu vou comunicar? Se alguma coisa der errado. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Não sei quantos de vocês acompanharam, essa é a rede de fast food americana Chipotle, comida mexicana. O presidente Obama, inclusive, gosta de vez em quando ir lá e comer um pouquinho de comida mexicana. Mas, enfim, ela teve uma grande crise no ano passado por uma denúncia de contaminação. Passado um ano, ela ainda está correndo atrás do prejuízo. O preço das ações caiu dramaticamente, depois de uma permanente alta durante anos. E vejo que ela foi criticada também por uma falta de agilidade, né, quando aconteceu o problema, um ano atrás, ao responder o problema. E hoje, falta de agilidade é o seguinte, eu demorei 24 horas, eu sou condenado. 24 horas, imagina, é uma eternidade. 10 horas é um absurdo. 8 horas é demais. Eu tenho que estar pronto para responder. Vou dar um exemplo que eu gosto muito, porque é da época da internet de válvula, né? Que é 1998. 1998. Houve um acidente aéreo nos Estados Unidos com a companhia suíça de aviação, morreram 229 pessoas. A empresa, em 40 minutos, colocou no ar um hot site em 4 idiomas, explicando o que tinha acontecido. Aí você vai falar, nossa, os suíços são brilhantes? Não, estava pronto. Era só, né, como nas lições de inglês, né, fill the blanks. Né? Então, só faltava por ali que avião que era, qual o prefixo, que rota e que horário caiu o avião. Ou seja, estava tudo pronto. Então, por isso que eles conseguiram, em 4 idiomas, colocar um hot site no ar em 40 minutos. Né? Então, isso faz toda a diferença. E fez muita diferença porque toda a opinião pública, apesar de o avião ter caído, matado 229 pessoas, a empresa foi elogiada por estar preparada. Então, eu assisti, na época, o presidente mundial da organização, ele foi para Nova York, deu uma coletiva para a imprensa, saiu de lá e falou, eu estou indo para o local do acidente acompanhar o resgate dos corpos, todos os familiares de todos os passageiros, todos os familiares que quiserem, a Suíça vai transportar essas pessoas até o local do resgate dos corpos, nós vamos nos responsabilizar com hospedagem, passagem e tudo. Foi um show de como eles estavam preparados. Morreram 229 pessoas, não sobrou ninguém. E a empresa foi elogiada. É um fato absolutamente inusitado. A matéria da Veja, da semana seguinte, o título da matéria que falava sobre o acidente, só tinha 2 palavras, eficiência suíça. Ou seja, brilhante. Esse é um case. 1998. Né? Então, vejam que você pode estar preparado para o pior, você deve estar preparado para o pior, e a comunicação, a informação, são os seus aliados, são ferramentas fundamentais. Eu não sei quantos de vocês se lembram desse case do ano passado. A Preta Gil fez uma publicidade, fez uma campanha falando sobre mimimi, né? Falando que as mulheres não devem ter mimimi durante, né, a cólica, durante suas cólicas menstruais. Isso é muito mimimi. Tome o nosso remédio e pare de mimimi. Desnecessário dizer o quão polêmica foi a campanha. Ela acabou postando, depois pediu desculpas, falou, não, quando eu fui convidado para fazer a campanha... De novo, não estou entrando no mérito aqui da campanha, da empresa, do produto, mas estou entrando no mérito, sim, do impacto que determinado tipo de comunicação pode causar. Às vezes você fala assim, não, isso, imagina, ninguém vai reclamar. E, de repente, você fica surpreso, porque 500 mil pessoas reclamaram. Você fala, como assim? Eu achei que não ia, mas não é. Talvez a gente não tenha feito uma leitura de riscos devidamente. Bom, o caso da Volkswagen nos Estados Unidos, todos se lembram, vai custar para a companhia 15 bilhões de dólares, entre multas e tal, e compensações financeiras, porque a empresa, enfim, teve um problema com
controle poluente dos seus motores, todo mundo conhece. Nós temos na nossa empresa, na imagem corporativa, um índice que acompanha crises corporativas, que nós fazemos já há vários anos. E é interessante que a média é essa, nas nossas análises, só crises corporativas ocorridas no Brasil. 77% das crises que ocorrem, elas poderiam ou ser evitadas ou ter um impacto muito menor se as empresas estivessem preparadas para momentos difíceis. E, mais interessante ainda, 71% das crises são causadas direta e indiretamente pelo management da companhia, ou seja, ações equivocadas ou falta de atitude do management da companhia. Nem precisa dizer, o exemplo que vem à cabeça de todo mundo, Samarco. Não foi um operário, não foi alguém do chão ali da base da pirâmide ali que teve culpa no episódio. O board da companhia falou, não precisa de mais uma área de proteção. Deu no que deu. Então, boa parte das crises é causada por uma falta de ação ou ações equivocadas da organização. Importante